Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Saldo Positivo, aqui na Rede Ronaldo. Eu sou o Douglas Souza e eu tô com uma convidada aqui muito especial, que provavelmente você já viu aí na thumb, já viu aí no título, mas antes de ter essa conversa aqui com ela, que ela vai falar muitas coisas aqui de bastidores e eu tenho certeza vai aprender bastante, eu quero, antes de mais nada, agradecer a nossa parceira aqui de longa data, aqui na Rede Ronaldo, que é a Nuvem Shop. Para quem não sabe, a Nuvem Shop é uma plataforma de criação de e-commerce, de lojas virtuais. Então, mesmo que você não tenha conhecimento com criação de sites, nunca criou nada através da internet, a Nuvem Shop pode te ajudar a você colocar o seu projeto no ar. Então, se você não tem experiência, pode ter certeza que a Nuvem Shop, com funcionalidades, ferramentas, integrações, ajuda você a montar a sua loja virtual de uma maneira muito simples de entender. Vamos fazer o seguinte: eu criei uma série de aulas de forma totalmente gratuita que você pode acessar com esse QR Code que está aparecendo aí para você, mas também eu vou deixar um link na descrição. E através desse QR Code você vai acessar um grupo no WhatsApp com todas essas aulas onde eu monto uma loja, um e-commerce do zero e coloco ele no ar. E eu ensino dentro da plataforma da Nuvem Shop. Então, só de você assistir essas aulas, você vai ter uma noção de como você consegue colocar esse projeto no ar com a plataforma da Nuvem Shop. E, obviamente, nós aqui da Rede Ronaldo, do Saldo Positivo, temos também cupom de desconto na assinatura da plataforma. Então, muito obrigado à Nuvem Shop por apoiar aqui o Saldo Positivo. E agora eu quero apresentar essa digníssima aqui, que disponibilizou todo o seu tempo, que é corrido pra caramba, para vir conversar aqui com a gente do Saldo Positivo e passar muito da história dela e várias histórias de bastidores aqui que ela já estava me contando antes mesmo da gente iniciar. Viviane Leal, CEO e fundadora da Galácticos Capital, muito obrigado por você estar aqui. Agradeço. Sério mesmo, eu sei como é que é seu tempo, Imagina. corrido pra caramba, mas deu certo, né? Deu tempo de chegar, né? Nossa, do lado de casa, né? Do Já lado... me sinto em casa aqui, não? Já tá se sentindo em Não é pra me casa? sentir em casa na Regionaldo? Com certeza, com Tô muito em certeza. casa. Muito obrigado mais Eu que uma vez. agradeço a É vocês. muito legal todo o trabalho que vocês executam. Eu já quero começar com uma pergunta assim de como nasceu isso de gestão patrimonial? Porque eu sei que você é formado em outra profissão um pouco diferente aí, É, né? Como é que foi essa história? na verdade, já tem mais de 20 anos, né, que eu trabalho com o Ronaldo e muito voltada no single family office dele. Então, a minha carreira muda muito quando eu conheço o escritório do Ronaldo, eu conheço as pessoas que trabalham com ele e eu entendo a necessidade que existe ali, a demanda que existe na vida do atleta, né? Aham. Porque ele precisa focar no esporte, ele precisa focar na rotina dele, que é muito intensa. E aí toda essa parte burocrática, né, toda a parte de gestão, seja ela contábil, jurídica, financeira, ela fica um pouco perdida, né? Sim. Ela fica um pouco de lado. Então, quando a gente entende que o quanto era importante para o Ronaldo, né, ter aquele 360, ter aquela equipe, ter aquele escritório voltado para ele, né, full time ali pensando em soluções, pensando em proteção, pensando em cuidado, a gente vê o quanto aquilo corroborou, né, com todo o sucesso. O Ronaldo, ele é a estrela que ele é o fenômeno que ele é em todo momento e não foi... Isso não mudaria, né, Sim. o rumo da carreira dele, mas isso com certeza corroborou muito, ajudou muito para que ele tivesse paz, criatividade para fazer o que ele está fazendo, porque uma equipe full-time planejada para aquela pessoa, para cuidar de tudo. Então você imagina assim, que às vezes a gente vê matérias assim de atletas que não conseguem se... não conseguiu viajar porque estava sem o passaporte, ou porque não conseguiu entrar e Eu sair vejo porque muitas tinha confusões. problema fiscal. Então, assim, você tem uma série de situações, né? Às vezes ele sai muito cedo do Brasil, né? Uhum. Então, aí nasce, né, olhando aquela demanda de um single family office, da vida do Ronaldo, a gente entende que a gente precisava replicar aquele modelo que deu muito certo, né? Sim. Então, o próprio Ronaldo sempre focou muito nisso, ele sempre falou muito isso. Então, a frase dele é muito clara, dizendo: eu consigo ser quem eu sou porque eu tenho a estrutura que eu tenho. Então, Olha assim, que legal. eu acho que é muito importante a gente replicar isso, para que outros também tenham esse acesso, né? Então, o olhar dele é muito... Eu deixei meu legado no futebol como atleta e eu preciso também deixar um legado na parte de gestão, né? Porque quantos você vê fazendo investimento errado, você vê perdendo Direto. o patrimônio inteiro que construiu a vida inteira. E quando você olha especialmente para a parte de atleta, você vai perceber que eles passam
pouco tempo da vida deles adquirindo as receitas. E aí você vai me dizer, Viviane, mas também são grandes receitas. E digo, nem sempre. E quando elas são ótimas receitas, você também tem um nível de gasto muito alto, porque é quando ele começa a ter acesso, né? Então o atleta ele passa ali de 10 a 15 anos tendo grandes receitas, né? Tendo contratos bons. Só que eles se aposentam quando talvez a gente tenha no auge da nossa carreira, eles estão se aposentando. Então, imagina. E é meio novo pra vida ainda, né, quando se aposenta. É muito novo para a vida. E esse é o problema. Então, se você não faz um planejamento financeiro, se você não tem uma gestão, se você não pensa desde o início, você não consegue tornar aquele dinheiro perene, né? Você não consegue fazer com que ele dure na sua aposentadoria. E aí a gente vê tantas notícias ruins, preocupantes, né? Ele não consegue adequar a vida que ele leva enquanto tendo aquele salário para uma aposentadoria. Imagina, com 38 anos, você vai viver pelo menos aí mais o quê? 40? Sim. E detalhe, antes os jogadores até se aposentavam mais cedo antes, com 32, 33... Hoje você ainda vê. Ainda vê perpetuando mais, né? Exatamente. Mas, enfim, a tecnologia também vai em outros ajuda, lugares, né, nessa parte. Acho que sim. E você mencionou sobre o Family Office. Você Sim. poderia explicar um pouquinho desse termo? Porque aí depois Sim. eu quero saber exatamente como foi esse contato com o Ronaldo, como nasceu isso. Tá. Eu vou ter um prazer de explicar isso para você, sabe por quê? Porque ainda existe um modelo diferente do Brasil e um modelo europeu, enfim, um modelo de fora, que é o seguinte. O Galácticos Capital, o antigo R9, né, ele nasce de uma pirâmide invertida de outros family offices do Brasil. Por quê? Porque o nosso core é muito sobre a gestão. A gente entende que a gente precisa conhecer o atleta, precisa conhecer o cliente para que a gente possa fazer bons investimentos. Então, nós não somos uma casa de investimento, nós somos um escritório de gestão financeira e patrimonial. Perfeito. Então, assim, isso para a gente é muito rico. Então, a gente compreende dentro do nosso escritório todo o atendimento que o cliente precisa. Desde o concierge, que são demandas de, olha, ele saiu do Brasil e está jogando em Londres, como é que eu alugo a minha casa, como é que eu abro uma conta de banco, eu não sei falar inglês, né? Eu não conheço o lugar. Então, esse time de concierge, ele faz essa adaptação aonde quer que o cliente precise. Então, hoje a gente tem cliente no Catar, né, nos Estados Unidos, tem cliente, enfim, em Londres, em vários outros lugares, até na Rússia. Então, a gente faz um acompanhamento para esse cliente chegar e poder focar no que ele precisa, mas ele ter uma estrutura ali. Então, esse é o time de concierge. A gente tem um time financeiro que faz todo contas a pagar, a receber, junto com controladoria, emissão de nota fiscal, acompanhamento. Então, assim, às vezes o cliente... O atleta ele precisa, né, abrir uma empresa, Sim. ele precisa ter um acompanhamento dessas notas fiscais, ele precisa entregar isso aos clubes. E esses erros também vão acontecendo quando você não tem esse acompanhamento, então a gente faz dentro de casa. Toda a parte administrativa, toda a parte jurídica. Então, é um escritório que atende o cliente, que hoje não é mais só atleta, então hoje também a gente está na música, no entretenimento. Sim. Então, assim, não é só não é só um secretariado, né? É muito além disso. Então, a gente faz através do nosso escritório de advocacia, né? A gente faz toda a parte de registro de marca, a gente está cuidando de direito de imagem. É muito legal, é um trabalho bem 360 para que a gente consiga chegar na parte do investimento, né? Então, a gente olha todo esse caminho, né? Esse caminho do cliente, a necessidade dele, para que a gente possa, de fato, indicar um bom investimento para a gente tornar aquele... Você tem todo um trabalho por trás antes de começar a investir. Porque o que a gente tem visto muito no longo do tempo, conversando primeiro com os clientes, você vê clientes que eles não têm investimento, então eles deixam dinheiro em saldo em conta corrente. Saldo em conta, meu, como é que pode? E eu te assusto se eu te disser os números. Então, assim, já vi clientes com 40, 45 milhões em saldo em conta corrente. Múltiplo 7 dígitos. Pelo menos 3 anos ali. Olha isso. Pelo desconhecimento e o medo, principalmente o medo de ser roubado, ou o medo de errar. Né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que estar olhando isso, porque ali ele está errando, né? Porque ali ele está no risco do banco, ali ele está no risco da instituição financeira que ele tiver, porque o dinheiro está em saldo em conta corrente. Então, a gente tem isso, mas a gente também vê hoje clientes que têm um bom investimento, mas que pelo clube atrasar salários ou por uma questão de uma demanda maior de despesa, ele tem uma conta negativa muito alta. Caramba, isso também acontece, Viana? Claro que acontece. E aí ele diz assim, não, mas meu investimento está muito bom. Então, quando você é só uma empresa que cuida do investimento, você não vê o dia a dia dele. O contas a pagar, por exemplo. E você não vê, por exemplo, que o fluxo de caixa dele está negativo. Então, o que acontece? Você acha que você está fazendo um bom investimento, mas quando você olha o que ele está pagando
pelo aquele dinheiro que ele está tomando emprestado no banco, é muito superior ao que Olha você está isso. conseguindo trazer de rentabilidade. Então, a gente acredita, e por isso o nosso Family Office ele é uma empresa diferente, porque a gente olha mesmo o core de gestão. A gente primeiro conhece o cliente, a gente primeiro aprofunda no cliente para fazer um bom planejamento financeiro para que a gente depois possa sugerir e orientar ele numa tomada de decisão de Entende investimento. o que ele quer, por exemplo. Sempre. Se ele quer fazer uma aquisição a curto prazo, se ele quer ter uma casa fora, se ele tem uma ideia de sair, como ele quer dolarizar. Então, assim, a gente tem que conhecer. Porque às vezes não é só direcionar um bom investimento. Sim. É porque se você não conhece as demandas do cliente naquele momento, Com o certeza. investimento pode ser bom, mas não está fazendo sentido para aquela família, né? Sem dúvidas. Então é muito por aí. Eu acredito que o atleta e todos os clientes de vocês, vocês proporcionam para eles pensarem assim, eu posso dormir tranquilo, eu posso colocar a cabeça do meu travesseiro tranquilo, que eu sei que Eu posso ter paz, né? posso ter paz. Sabe que tem um cliente nosso que ele é incrível. E ele me disse uma coisa assim, eu nunca mais briguei com a minha mulher. Olha isso. E ele falava, às vezes eu ia buscar minha filha na escola, saía correndo do clube, fazia o que eu tinha que fazer, e aí chegava no clube, chegava para buscar minha filha, chegava na escola, e aí fazia aquela festa com ela, e depois a diretora dizia, 5 minutinhos aqui, aí ele ia, então você está 3 meses sem pagar a escola. Meu Deus. E aí a minha mulher dizia, pra que você foi na escola? E eu estava achando que eu era um pai incrível, e aí na verdade eu criei um problema com a minha mulher, e eu brigava, e aí assim, por quê? Porque é uma gestão de contas a pagar. E ele não está errado, ele tem uma rotina insana de um atleta, né? Então, eu acho que assim, quando você tem uma estrutura profissional que te dá clareza de informação, que te mostra o que está sendo feito, de forma que você auditada, de forma que você tem essa segurança, aí é incrível. Nossa, E aí incrível mesmo. É. Deve ter vários relatos, eu quero inclusive que você conte alguns relatos que você já viu Cuidado, acontecendo. não posso. Eu sei, o que você puder. NDA. E aí, como foi esse contato com o Ronaldo? Você muito nova, já me contou nos bastidores aqui. Como foi esse Eu contato? era nova, né? Era nova, que é isso? Passou esse tempo. Ó, como é que foi? Como então que nasceu? Foi muito Deus, assim, acho que foi muito Deus, foi muito ao acaso. O Ronaldo, ele tem uma faculdade, né? Ele tem um prédio no Rio de Janeiro, que ele... Mais um legado dele, ele é um cara gigante, literalmente, por tudo isso. Mas ele teve muitas lesões ao longo da vida dele, né? E ele, lá atrás, no meio dos tratamentos e tudo mais, ele teve uma ideia, junto com o antigo fisioterapeuta dele, que era o Filé, de montar uma faculdade de fisioterapia. Olha que legal. Ele queria que dali saíssem os melhores profissionais da área, porque ele entendeu o quanto aquilo era necessário para o retorno dele e tudo mais. E aí eu fui fazer faculdade lá. Um belo dia me disseram que tinha uma vaga para recepcionista de um escritório. E aí eu fui, mas cheguei lá, na primeira entrevista eles não queriam dizer de onde era, de que era o escritório. E aí eu falei, olha, eu tenho 18 para 19, eu preciso perguntar meu pai. Eu preciso saber onde é, porque eu moro com meus pais. E aí ele me disse que depois que era o escritório do Ronaldo, quando eu liguei pro meu pai falou assim, não vai. Olha só. Não vai, não quero, você tem que focar na faculdade. E aí me pediu para negar. Eu neguei a vaga, voltei para minhas aulas de anatomia, porque fazia faculdade de fisioterapia, fiz faculdade de fisioterapia. E aí a minha mãe, muito sábia, me disse assim, eu vou comprar essa briga com seu pai. Eu acho que a gente tem uma grande... Mulheres, né? Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade. E quem sabe, imagina, eu acho que o desejo da minha mãe ainda era que eu fosse fisioterapeuta do Ronaldo. Olha só! E aí eu fui, aceitei a vaga, enfim. E aí, o que era o escritório, né? Então a gente começa no Single Family Office do Ronaldo. Um escritório de fato que ele fez separado para a vida dele, para a gente atender a família, para que a gente pudesse cuidar muito da família dele ali, atender todas as demandas dele dos imóveis dele do Brasil, e aí começa ali. Então a nossa relação começa de uma possibilidade, de uma vaga, de um presente mesmo que Deus me deu, de ter essa vaga lá. E aí eu completei minha faculdade, fiz pós-graduação ainda na minha área, achei que eu, de fato, fosse ficar na minha área. Poderia seguir na sua área? Mas não, as coisas foram andando, eu me profissionalizei muito na área de gestão e foi crescendo ali dentro? Eu sou muito grata a isso, sim, muito, muito. Mas assim, é um aprendizado diário. Ronaldo, ele é um cara que ele permite que você viva tudo num dia só. Então, todos os temas que você precisa, você consegue viver ele num dia só. Eu brinco que ele permite que a gente vá de A a Z diariamente. Então, monotonia não temos aqui dentro. Toda hora, ninguém fica entediado aqui, não. Não temos tédio, não temos monotonia, não temos rotina, mas temos excesso de trabalho. E acho que, assim,
muito amor pelo que a gente faz. Uhum. Sabe que uma das dificuldades de ter um family office, do nosso modelo, em que a gente de fato tem um 360 no atendimento e não é o core só investimento, Sim. é você ter as melhores pessoas para trabalhar com você. Porque você precisa ter um time muito comprometido com cultura, muito comprometido com a segurança da informação. Então, você imagina, se me vaza uma informação do cartão de crédito do Ronaldo. Imagina só. Qual seria a reportagem? Você que é dessa área. No dia seguinte. Quantas crianças, sei lá, poderiam ter sido Com retiradas? esse gasto que foi feito no cartão. E que seja, né? Seja alto ou seja baixo. O que eu quero dizer é, a gente trabalha com informação muito pessoal. E aí você me diz assim, Vênia, mas você tem grandes profissionais no mercado. Eu tenho, graças a Deus, nós temos, né, no Brasil, tem grandes profissionais. Mas você tem que encontrar profissional e tem que capacitar muito para o modelo de negócio que a gente faz, né? Uhum. Porque o muito especialista ele não encontra o caminho, porque o muito especialista em investimento, ele não vai atender as outras demandas do cliente tão somente. Sim. Né? E sempre é de maneira personalizada, não tem jeito, né? Sempre assim, essa é a riqueza do nosso negócio. Então, assim, a gente lá fez uma categoria muito legal, que são os gestores dos clientes, né? É quem, de fato, está na linha de frente com eles diariamente, e abaixo dessas pessoas, nós temos o time todo operacional. Perfeito. Né? Então, hoje a gente está passando aí de 70 famílias que a gente atende diretamente. Que legal, velho. Desse sistema que é um sistema muito profundo mesmo em cada uma. E assim, a gente só consegue pelo time que a gente tem. Porque se a gente não tivesse o time, se a gente não tivesse o time capaz que a gente tem, a gente não conseguiria chegar. A gente tem um investimento muito, muito grande em tecnologia. Fizemos isso ao longo do tempo por uma certeza de que eu só consigo escalabilizar se eu tenho tecnologia, porque é muito pessoal o trabalho, mas a gente está investindo muito e tem sido muito legal, porque não tem outro family office que tenha o que a gente tem de tecnologia. Hoje a gente tem uma base de sistema que a gente faz 100% tudo dentro dele. Tudo dentro do sistema, não sai nada de lá. Hoje o nosso cliente, não, tudo é auditado. Então hoje o nosso cliente, ele tem, através desse sistema, acesso aonde ele estiver no mundo a uma escritura de um imóvel, ao documento que ele precisar baixar, no celular ele acessa rapidinho. E aí agora a gente está em lançamento, a gente está aqui, ó, em primeira mão, tô te contando. Novidade em primeira mão aqui no lançamento do nosso aplicativo. Que legal. E aí ele é exatamente isso. A gente entende que o nosso cliente, ele não tem computador, né? Ele tá sempre em concentração, ele tá sempre indo cantar, ele tá sempre nos bastidores. E aí a gente sabe que isso aqui que é o que manda, né? É o que manda, o que governa é o celular. Então, o que a gente está fazendo de app ele vai entrar aqui e ele vai dizer: quais são os meus gastos nos últimos 12 meses com o meu cartão de crédito? Quanto eu tenho gasto no meu imóvel de Angra? E aí ele começa a tomar decisão com a informação. Só por ter informação ali, né, minha? Sempre muito pronta para ele, exato. A gente vem evoluindo muito no entendimento do cliente, sim. O que ele precisa, de que forma ele quer receber aquela informação. E aí no app também é uma forma dele ter isso a hora que ele quiser, sem ter que ligar para o gestor, sem ter que acionar ninguém, né? Se chamar ali no WhatsApp, por exemplo. Novidade de primeira mão, então, aqui. Exato, isso. A gente vem lançar aplicativo aqui. Galáctica sendo lançado aqui, hein? Vamos lá. Top, top. É isso. Você vê, né? Não é só o atleta em si, né, Viana? É a família também, né? Então, vocês... meio que tem uns cartões de crédito ali, por exemplo, adicionais. Tudo fica unificado no trabalho que vocês executam, né? Então, tem os filhos também... A escola do filho. Então, você tem filho? Não tenho. Então, você ainda não tem. Porque, assim, você fica pensando assim, se você consegue performar, você consegue concentrar no que você precisa fazer, se você sabe que seu irmão está tendo um problema? Não consigo. Se você sabe se a sua mãe está precisando de uma ajuda, assim como seu filho. Então, o que a gente acredita? De fato, ser uma família, ser um escritório de família. E aí, assim, ao longo desse tempo, tem famílias de vários modelos, né? Então, tem famílias que hoje são 2 pessoas, tem famílias que hoje são 18. Olha só. Né? Entre que você atende que você compreende ali, plano de saúde familiar. Então, quando você vai ver, tem clientes expressivos aqui de que a família, ele tem pelo menos uns 18 dependentes aí. Olha só. Diretos, né? Então, ele não joga para ele, né? Ele precisa jogar, ele precisa performar, ele precisa cantar por um 360 muito grande. Então, o Family Office, ele não está olhando só para o atleta ou para o cantor ou para o influencer. Ele está olhando para o ao redor dele, né? Porque
para que ele tenha ele tem que ter uma estrutura organizada, sem nada que tire o foco dele para ele conseguir performar, né? Nossa, com certeza, faz E total você consegue sentido. pensar nisso também num bom planejamento, porque na hora que você tem a família organizada, você mitiga erros e você diminui os custos. Tudo fica organizado, Exato. aumenta a performance. Exato. Caramba, É bem legal. muito legal. E sobre e as expectativas, por exemplo, do Ronaldo? Ele vem com expectativas? Ele é participativo? Cobra bem. Cobra. Ele é participativo, porque ele gosta muito dessa empresa. Ele assim, gosta, é uma coisa sim. que eu sei que ele vive, porque ele usa. Ele é o maior cliente da empresa, né? Hoje ele é o cara que mais usa a empresa. Não só porque ele fundou, Aham. por tudo, mas é porque ele consome, a família dele consome a empresa no 360, né? Então, ele cobra bastante, ele está sempre acompanhando como andam, quantos clientes a gente tem, o que você precisa de mim aqui pra gente evoluir. Que legal. Não, ele é muito incrível. Eu já tive a oportunidade, uma vez, estar no churrasco na casa dele, e os toques que ele me deu em relação aos meus negócios, eu falei, caramba, impressionante, ele deu poucos toques. Ele é muito bom. E aí você mencionou que com ele você vai de A a Z no mesmo dia, É. muito rápido. Eu senti isso em Ele pouco tem tempo muitos de conversa. negócios, o Ronaldo sempre teve muitos negócios e uma mente muito brilhante, né? Às vezes já tive várias brincadeiras com ele, já tive várias reuniões com ele de conselho de uma das empresas dele. Aham. E aí eu tocando, porque eu acabo participando mais, né? Vivo mais isso, eu sou conselheira fiscal dessa, então eu falando sobre as opiniões, né? A gente aprovando tudo, e ele quieto. E aí às vezes eu pensava assim, se perdeu na reunião. E daqui a 5 segundos ele vinha com uma ideia e eu falo, calma aí. Que isso? Tu não participa direito da reunião, você não tá nem pensando. E, na verdade, ele tá ali na concentração, ele tá ali. Então, ele sempre surpreende muito, assim. Vai conversar de política perto dele. É mesmo? Eu saio de perto. Ele é bem fora da curva. Ele sai falando mesmo. Não, ele sabe tudo. Estuda muito. Depois você faz uma com ele, mas ele acorda às 5 da manhã para estudar, para acompanhar todas as notícias cedo. Interessante você mencionar isso, porque são coisas de bastidores, né? São coisas de rotina que as pessoas que são fãs do Ronaldo, por exemplo, às vezes não imaginam. Nossa, mas podia ficar aqui um Só ano. falando de coisas matinais dele. Porque eu já vi, até mesmo o Rodrigo, que é nosso professor de tênis, falou, não, o Ronaldo é um cara extremamente disciplinado. Não, ele Se é fala o muito horário que vai treinar, ele tá lá no horário. Não, ele é muito bom. E assim, isso para os negócios é muito importante, né? Porque a gente tem que sempre pensar nessas conexões, né? Hoje a gente tem muitos negócios acontecendo, às vezes, assim, naturalmente que se combinam, que se conectam, mas são business diferentes e ele consegue acompanhar todos. Assim. Impressionante. Porque a maioria dos atletas, dos artistas, dos clientes de vocês não tem tanto tempo e às vezes nem quer. Mas você sabe que tem mudado isso? É Eu acho que mesmo? a geração atual ela é uma geração que se preocupa mais. É uma geração que veio para mudar um pouco isso, sabe? É mesmo, mulher? Eu tenho atletas que me perguntam como anda minha carteira, como tá rendendo minha carteira. Quer saber do produto, Quanto quer saber... você cobra para fazer uma gestão? E isso eu nunca tinha escutado na geração antiga. Então, assim, a geração atual, eu acho que a internet traz isso, né? A internet tem As muita informações informação. estão muito abertas hoje Sim. em dia. Então, antes as pessoas não falavam sobre dinheiro, né? Hoje as pessoas falam sobre dinheiro, as Sim. pessoas trocam sobre isso. Não é mais algo tabu, né? Hoje em dia se fala muito. Então, a gente tem isso, uma cobrança. O aplicativo, ele traz muito isso também, da gente começar a pensar o seguinte, eu preciso dar a informação do qual é o patrimônio daquele cliente. Porque se ele tem um investimento em várias outras casas, ele abre cada hora um app. E quem é que consolida isso? Quem é que diz para ele o tamanho do patrimônio dele no 360, né? Então, e é importante cada vez ele ter isso, né? Aonde ele tem, qual é a geografia do investimento dele, aonde ele está posicionado de forma protetiva, enfim. Eu acho que assim, a informação ela tem que estar sempre muito clara, né? Muito clara e transparente ali. Sim, porque ajuda ele a tomar uma decisão, Aham. né? Ajuda ele a pensar melhor, ajuda ele, talvez, a não errar. Então, é muito importante. Então, através desse aplicativo, obviamente em primeira mão aqui, ele vai ter toda essa clareza de investimentos que ele tem, de imóveis que ele tem, De na palma despesas da que ele mão. tem, Despesas que ele sim. tem, tudo na palma da Sim, mão. na palma da mão. De ganhos que ele tem, sim, na palma da mão. Cara, vocês facilitam muito o processo, então, deles entenderem tudo que está acontecendo na vida financeira deles. É Né? porque quanto mais o cliente, né? Quanto mais o cliente tiver por dentro da própria vida e tiver por dentro das tomadas de decisão, melhor pra gente, né? Porque, na verdade, a gente realmente faz o 360 dele. Mas, para além disso, eu preciso ter ele dentro do processo, né? Então, seja ele, ou seja a esposa, ou seja a mãe, né? Depende do núcleo familiar dele.
a gente precisa que essa informação esteja cada vez mais clara e objetiva ali, né? E normalmente eles pedem conselhos também? Ah, eu tô querendo comprar esse imóvel aqui. Pedem muito. É mesmo? Pedem muito. Na verdade, o conselho ele é diário, né? Uhum. Então, as perguntas são diárias, o que a gente ama isso, porque a gente sente que quando eles fazem a pergunta, é porque de fato eles confiam no processo e, assim, muitos ouvem. Tem algumas vezes que a gente diz, olha, isso não é um bom caminho, talvez não é um bom momento, mas o cliente quer muito, porque uma coisa é o que você está planejando financeiramente, né? Outra coisa é o desejo daquele imóvel, o desejo daquele carro. E muitos jogadores, eu acredito que chegam pra vocês com um pouco a vida um pouco bagunçada, assim, Sim. né? Chegam. A maioria, a minoria. Não, na verdade, como a gente está muito acostumado, a gente já tem o nosso processo interno, né? Então, assim, já tem um protocolo de onboard do cliente ali. Então, a maioria deles, eles são muito... Eles começam de um jeito que eles... lúdico, de um jeito que eles conseguem começar. Aham. Então, tem uma empresa que é para o direito de imagem, tem um contador, tem... Normalmente, ele já vem com essa estrutura. Sim. Então, isso eu te digo também, que de um tempo para cá, a gente tem percebido uma melhora importante. Eu acho que os erros acabam acontecendo muito nos novos negócios, porque ao redor deles tem muitas ofertas e são diárias. Ah, eu gostaria que você entrasse comigo nisso. Tem O que muito que você disso, acha? né? Mas tem muito, né? Então tem muito. Tem o próprio atleta que ele quer fazer isso para a família, então eu gostaria de ter algo para o meu irmão, eu gostaria de dar algo para minha mãe, então você tem esse movimento. Aham. Mas assim, a gente até brinca, assim, porque a gente parece que a gente gosta de um pouco de um problema, assim. É bom É quando mesmo? a gente... Vocês gostam de resolver problema dele. Eu acho que a gente nasce disso, né? Sim. Então a gente nasce de uma demanda muito, sempre de uma demanda de organizar, de trazer gestão, assim, não tem mágica, né? A gente não faz nada além de gestão, assim, nada além do que é o correto. Então, assim, uma brincadeira à parte, a gente tem visto, a gente vê muitos problemas, mas a gente consegue entrar, intervir, ajustar, então, assim, e problemas, e às vezes importantes, né? Por exemplo, a gente tem muitos clientes que são brasileiros, que nasceram aqui, mas que hoje residem fiscalmente em outro país. Aham. Só que não é que ele foi para um outro país, ele passou por uns 5 ao longo de 7 anos, 8 anos de Pouco carreira. tempo, sim. Então, são mudanças fiscais que impactam absurdamente o CPF dele, né? A vida fiscal daquele cliente. E aí ele retorna para o Brasil, você tem que fazer uma readequação, né? Você tem que ter todo um olhar para isso. Então, Esse dinheiro fica passando toda hora, de país em país. e são cargas tributárias diferentes, Sim. são regras tributárias diferentes, né? Então, se você não tem um acompanhamento, se você não... Eu costumo até brincar, assim, com os nossos contadores. O que a gente faz aqui dentro? Como a gente tem esse sistema muito robusto, a gente simula e a gente monta as declarações anuais deles. Porque senão as informações se perdem, né? Sim. Senão você não sabe mais, quando ele volta para o Brasil, o que ele adquiriu, o que ele vendeu ao longo daquele tempo. Nem ele mesmo é capaz de saber isso, né? Eu imagino. Então, a gente tem esse cuidado. Então, acho que, assim, a gente faz um trabalho bem legal de analisar o cliente, de entender, né, a rede familiar dele, entender ali, nos primeiros momentos, muito o que eles têm de patrimônio, como está alocado. Normalmente, os erros vêm muito também de investimento. É muito natural isso Tem acontecer. aquelas amizades ali que você pensa assim, se vai ser um bom negócio, ou não, a pessoa investe pela amizade e não pelo negócio em si. Vocês devem pegar muito caso assim, esse né? problema, por exemplo, do COI que a gente está vivendo aqui, o que a gente vê muito cliente que chega pra gente com COI, é muito difícil. Então, assim, que com certeza nem é adequado para aquele cliente, mas em algum momento foi adequado para um agente autônomo, para algum gestor que trabalhou ali para ele. Então, a gente tem muito cuidado de montar uma estrutura, de montar um plano ali de ação para o cliente que seja muito conservador, né? Aham. Porque o atleta, o nosso cliente base, ele é conservador. O próprio cantor, ele é conservador, né? Totalmente conservador. Você tem que ter perenidade, você não precisa ter ganhos que saiam das metas, né? Considerando que a gente está de taxa de juros do Brasil, Sim. para quê, né? Para que arriscar, né? Para que fazer grandes movimentos? É mais o meu estilo também. Eu sou mais estilo investidor conservador mesmo. Eu não tenho nenhum cliente hoje que eu possa dizer que vai acordar e vai olhar um aplicativo e se tiver uma queda, ele vai ficar tranquilo. Ah, eu estou tranquilo porque hoje eu tenho uma queda, mas eu vou ter um ganho. Não tenho. Não tem, né? Então, todos os nossos clientes, todos eles, naturalmente, precisam ver um crescimento. E a gente sempre fala, a gente vai trazer um crescimento, porque eu acho que o crescimento e eu acho que a riqueza de uma boa gestão não é só no salário que ele ganha. Eu acho que é o quanto ele tem de capacidade de investimento mensal, né? De quanto ele consegue guardar por mês e investir Isso é por muito mês. importante.
Então a gente já teve cliente aqui que ganha salários exorbitantes, mas que gastam 110% do que eles ganham. Olha isso. E aí você tem clientes que guardam 90% do que ganha. E ganha talvez Vive muito 30%, abaixo. 40% do salário do anterior. Mas ele tem hoje uma capacidade de investimento muito maior e ele tem hoje uma possibilidade de aposentadoria, às vezes 3 vezes maior do que aquele que gastou tudo, né? Olha Então, só. a riqueza não é essa. A riqueza não é só o salário. Assim, o salário te permite fazer, né, conseguir guardar, conseguir investir. Mas o quanto você entende que a sua capacidade de investimento mensal, é ali que está a riqueza. Em você fazer aquilo de forma mensal, de você fazer aquilo como uma rotina, sabe? Tem que virar rotina, ele tem que entender que aquilo vai fazer A parte gente chama até, a gente nem chama de rotina aqui dentro da nossa empresa. A gente chama, sabe o quê? Ah. A gente fala assim, ó, o aporte no seu investimento, ele vai sair como uma linha de despesa. É a sua despesa. Tem que se tornar despesa. Hoje ele é uma despesa. Então hoje ele é uma despesa para você como se você estivesse fazendo uma aquisição. Você está fazendo uma aquisição de quê? Da sua liberdade no futuro. Com certeza, Né? faz total sentido. Porque aí você pode tomar uma decisão, eu quero me aposentar com 38, eu quero me aposentar com 40, eu quero me aposentar com 40. Porque você tem uma liberdade financeira para que você possa tomar uma decisão. Então, a gente fala muito sobre isso. Já vimos salários exorbitantes, mas com uma capacidade de investimento rasa. E aí não tem perenidade no investimento, não tem perenidade Faz total nos sentido. investimentos. É bem, bem expressivo isso. E até mencionando sobre salário, porque tem jogadores que mesmo em processo de aposentadoria, né, alguns anos que faltam para aposentadoria, eles começam a baixar o salário também, Sim, né? declina Eles muito. declina muito, né? Então tem aquele momento do auge da forma física e tudo mais, Sim. isso conta muito, e vai baixando. Como que é para esses jogadores? Eles mantêm normalmente o estilo de vida que mantinha quando estava no auge? Sim, é muito difícil reduzir. Nossa. É muito difícil reduzir, mas os clientes que, por exemplo, já vêm com a gente ao longo dos anos, tem clientes de mais de 8 anos com a gente consegue acompanhar esse período dele. Então, a gente já sabe que se 36, 35 já começa a declinar, a gente já sabe que a maior quantidade de poupança de investimento ela é anterior ali, é de 30 a 33, ali a gente vai pegar os melhores contratos daquele atleta, ou até, enfim, música não, que música você consegue ter uma longevidade maior, uma longevidade né? maior, sim. Mas o atleta a gente consegue aumentar ali. Então a gente entra com planejamento dizendo, ó, talvez este seja seus grandes 3 anos. Então aqui a gente vai ter que ter, vamos intensificar muito a parte de investimentos para que a gente consiga daqui para frente ter mais guardado, né, ter investido mais, para a gente vai conseguir diminuir ali as despesas. É uma coisa gradual. Quando a gente consegue fazer gradualmente, é perfeito. Agora, a gente já teve clientes aqui que chegam para um evento de você olhar e a análise bom, vamos dizer para esse cliente que ele tem que mudar o estilo de vida, vamos dizer para esse cliente que a gente vai ter que vender alguns imóveis para gerar uma liquidez, para que essa liquidez seja investida e possa, dessa liquidez, né, viver ali da rentabilidade dela. Então a gente sim tem que manter. Depende do momento daquele cliente, né? E são mudanças radicais ali, né? No estilo de vida, né? São mudanças radicais, exato. São. E é assim, é nesse momento que a família também está crescendo. Sim. É nesse momento que os filhos aparecem, nesse momento também que as escolas aparecem. Então você também aumenta. Então, às vezes você tem uma troca de estilo de vida por adicionar outras despesas, né? Sim. Então tem um pouco desse caminho que acontece. Caramba. Pois é, gente. Estão vendo aqui como é que tá sendo o papo com a Vivi. Pode chamar de Vivi também. Pode, por favor, nem sei quem é Viviane. Vivi. Ó, deixa eu falar um negócio antes de continuar o nosso papo aqui. Quero mencionar também um dos nossos parceiros, que é a InLead, que é uma ferramenta, uma plataforma onde você cria funis inteligentes. Então, se você vende qualquer coisa na internet, por exemplo, serviços, produtos, você pode criar funis, que é como se fosse uma espécie de quiz, onde você prepara o seu cliente para uma melhor oferta. Então vamos supor que você tem um produto de emagrecimento. Você vai lá, monta esse quiz, monta esse funil. Então você pergunta para ele se ele já pratica alguma atividade física, quantos quilos ele quer perder. Tudo isso você faz essas perguntas e vai afunilando esse possível cliente para você mandar uma melhor oferta. Eu tenho certeza absoluta que seja o que você vende, qualquer coisa, se você utilizar a InLead, sua taxa de conversão vai aumentar. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela e também tem link na descrição, onde você pode ver todas as informações e como você faz para implementar na sua estrutura de venda. Tenho certeza que vai aumentar a sua taxa de conversão, tá? E muito obrigado à InLead por apoiar aqui o Saldo Positivo na Rede Ronaldo. Vivi, vamos lá.
Papo muito legal. E agora eu quero saber de uma coisa sobre sua família. Me diga. O que seu pai achou nesse período todo? Como que ele foi no começo, porque ele não queria, mas e depois que você começou a trabalhar com o Ronaldo e também, consequentemente, com outros atletas, outros profissionais? Como foi que ele ficou depois? Ele Acho que pai é apoio. pai, né? Pai é Assim, pai. pai é pai. Depois que o medo passa, né? Depois que ele entende o processo, depois que ele viu o quão sério nós somos, né? O quão sério toda a estrutura é. Acho que ele só vê ganho nisso tudo, né? Ele é muita gratidão. Eu acho que a gente tem... Se dizer que a minha maior riqueza é a minha família, sabe? Então, assim, eu acho que supero tudo por conta deles e por eles. Então, seja a família superior como a família né, nova, que é a família do casamento. Então, Família do casamento. Exato. Então, essa é a minha maior riqueza. Então, hoje não. Hoje todo mundo é muito feliz. Hoje todo mundo tá muito bem. Sua mãe comprou a briga e falou, foi eu que comprei a Valeu briga, a hein? pena, né? Valeu a pena. E eu acho que é isso. Mais mulheres fortes, mais mulheres... E a oportunidade que a gente tem também, da geração que a gente tem lá no escritório, de novos funcionários, de novos parceiros, de poder ver outras famílias também, através do nosso trabalho, outras famílias também se desenvolvendo, sabe? Tendo possibilidades, assim. Então, pra gente, isso é transformador, assim. Que legal, eu fico muito feliz. Ainda mais que você mencionou sobre Deus também. A gente sempre menciona aqui, a gente gosta muito de conversar sobre Deus também. E vamos aonde sem ele, né? Vamos aonde, né? Com certeza. E, assim, eu vou perguntar isso, coloquei aqui a perguntinha, mas se você não puder falar, não tem problema nenhum. Mas, tá bom, vai. Atualmente, além do Ronaldão, quais outros atletas vocês agenciam, que vocês podem mencionar? Artistas? Eu acho que você trouxe uma informação legal que eu até queria ajustar aqui. Tá. A gente fala muito sobre isso no mercado, né? Nós não fazemos gestão de carreira. A gente faz gestão financeira e patrimonial. Então, é legal vocês saberem, todo mundo saber disso, né? Porque o Galácticos Capital, ele vem muito mais sobre o cliente, né? Seja ele a área que for, o cliente que tem esse sucesso, que olha para a carreira dessa forma, né, profissional e responsável. Mas nós somos braços de decisão e de apoio dos empresários também, né? Seja da música ou seja do futebol. Então, gestão de carreira, ele é feito em outros ambientes, em outros escritórios, e a gente aqui olha o dia a dia. Então, hoje a gente tem bastante clientes, assim, imagina, a gente até tem, no nosso Instagram a gente divulga lá, mas a gente tem, acho que meu desejo agora, eu sempre falo pro nosso time lá, meu desejo é ter de pelo menos 5 clientes em cada time e 5 clientes em cada área da música, porque aí eu acho que a gente está pulverizando e a gente está deixando o crescimento orgânico acontecer, né? Porque a gente não tem hoje investimento expressivo na parte de comunicação, sabe? Porque a gente... Tudo de maneira orgânica, assim. Tudo de maneira orgânica. Então, organicamente, um indica o outro, porque é muito bom quando você consome algo que você gosta e que você fala o quê? Vai lá. Você vai lá, recomenda. Vai lá, por favor, naquele lugar, aquele lugar é maravilhoso, a gente só confia lá. Então, assim, o orgânico, ele é muito rico pra gente, né? Então, hoje alguns clientes são abertos, a gente divulga, porque eles mesmos autorizam, mas a gente tem esse desejo aí, desse crescimento exponencial aí, inclusive globalizar bastante para outros clientes, né, que não são brasileiros, mas que vêm jogar para cá, a gente está num momento crescente sobre isso. Muito legal esse A gente já tem também alguns estrangeiros aqui, porque tem uma demanda importante. Eles chegam aqui e é o inverso, né? Então, como eu abro uma conta, como eu monto uma empresa, como eu tenho documentos, então a gente hoje tem alguns uruguaios também aqui dentro. É mesmo? Tem que ter, porque tem que ajudar, tem que auxiliar, tem que fazer. Caramba, fico muito feliz, tenho certeza que essa meta vai ser batida, principalmente quando se fala de orgânico, né? É isso aí. Que é o indica ali, o boca a boca, isso funciona muito bem. Até hoje, por exemplo, foi sempre nesse formato que vocês conseguiram trazer. 100%. E assim, é o melhor teste tá mostrando o quanto a gente está indo bem, né? O quanto a empresa é importante, o próprio cliente indicar, o amigo, né? E o próprio Ronaldo, que desde o começo, ele também trabalha nas indicações dele. O Ronaldo, ele vem numa indicação muito natural, né? Então, eu tenho uns clientes que chegam aqui no escritório e dizem assim, eu não quero, eu sonho, isso é bem forte, inclusive. Eu tenho um cliente que ele é maravilhoso. Ele fala assim, que ele tinha sonhos que ele ia perder tudo. Que ele ia ficar pobre, que ele ia perder tudo, que ele ia quebrar.
e ele chega no escritório dizendo assim, só me ajuda a fazer com que esse sonho não aconteça, assim. Eu quero que vocês façam como vocês fazem com a vida do Ronaldo. Quero que vocês cuidem da forma que vocês cuidam do Ronaldo. Então, acho que o Ronaldo, ele vem ele vem muito com essa figura de credibilidade, né? Ele abre qualquer porta. Ele é uma pessoa que conecta tudo que se precisa. Então, a gente faz muito replicando esse modelo que deu certo com o Ronaldo para os outros também. Então, eu acho que já vem com esse legado aqui dentro, né? Já vem com essa credibilidade. Então, existem esses atletas que falam, eu quero que cuide como o Ronaldo cuida. Muitos, Caramba! muitos. Então, ele se torna uma referência. Mas não sempre só, foi. Sempre foi. Sempre não foi. só no que ele fez, Não, na sempre carreira foi. dele, mas o que ele faz também no mundo dos E eu negócios. tenho exatamente isso. Então, eu tenho o atleta que ele busca a gente, dizendo que eu quero que você cuide da forma que vocês cuidaram do Ronaldo, mas quero também que você, no pós-carreira, eu já encontro atletas dizendo como que foi a virada do Ronaldo empresário, né? Então, você percebe que existe um desejo daquele caminho, né? Daquele espelho ali, de se espelhar em. Então, pra gente é rico demais. Não é só ir pro esporte novamente. Ele se aposenta, vira um treinador, um Porque auxiliar. tudo bem também, se E tá for, tudo né? bem. Porque, inclusive, tem uns fazendo grande sucesso, né? Eu vejo a galera estudando tudo. Nós temos um cliente que, inclusive, falei com ele ontem, dei parabéns a ele, que é o Paulinho, que está fazendo um trabalho absurdo no Mirassol. Né? Tô acompanhando. Assim, exato. Então, assim, é um motivo de orgulho pra gente. E todo mundo vira time Mirassol. Time Mirassol, tem isso, né? Imagina, tem que ter isso. Você tem que viver, de verdade, a gente vive a vida deles, assim. Inclusive, o Mirassol tá realmente sendo um exemplo, até mesmo em resultados. Se manteve aí na primeira divisão, tá em 4º lugar, né? Como é que pode, gente? Então, Acabou gestão. Gestão, né? Gestão vejo que realmente o pessoal fala muito bem dessa parte da gestão que se tornou o Mirassol, né? Sim. Não só na Série B, mas no Paulistão também. Sim, então, sim. Caramba, vocês sabem de detalhes até nisso, né? Mas a gente faz tudo, assim. Tem um cliente nosso que ele procurou a gente, ele falou, eu quero que você me ajude a montar uma SAF. Então, nós montamos uma SAF para o cliente. E a gente realmente, dentro de casa, faz... É difícil a gente ter uma demanda que a gente não consiga absorver. Mas é o que eu te falei, a gente tem uma equipe muito boa e a gente tem uma curadoria de parceiros muito importante também, né? Porque a gente precisa de parceiros, né, capacitados e profissionais ao nosso redor, né? Sim. E você mencionou muito sobre a segurança da informação. Deve ser muito criterioso tudo isso entre a equipe, dentro da cultura da Galácticos, certo? Sobre isso, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão da segurança da informação, né? Tanto na parte tecnológica quanto na parte de equipe. Então, a gente fala que eu tenho um benefício, assim, de novo, Deus abençoando a gente o tempo inteiro. E aí, a gente tem uma equipe que a gente considera família, né? Então, a gente tem uma retenção de funcionários muito grande. Então, eu tenho hoje, de algo em torno de 25, 15 funcionários de mais de 10 anos. Nossa, que legal. Então, assim, isso para mim é muito importante. Assim. Eles fazem parte dessa empresa do início ao fim, no sentido de todas as ações que a gente faz. Então, esse pertencimento, essa cultura, isso já está dentro deles. Então, assim, a gente nunca teve nenhum tipo de problema. Que bom. E estamos nos capacitando para nunca ter mesmo. Aí eles vão ficar muito orgulhosos na hora que eles assistirem. Imagina. Você falando nada disso, sem né? eles. Não. A equipe faz a gente crescer, né? A gente pode ir para algum lugar sozinho, mas a equipe faz a gente ir muito mais longe. Né? Nem sei se sozinho a gente vai, sabe? Eu fico com a sensação só de começa. que... a gente chega, mas por exemplo, pra gente estar aqui, pra eu estar aqui agora gravando com você, eu preciso que a minha equipe esteja lá fazendo. Sem então, dúvidas. assim, pra mim ali, todo mundo é muito importante, sabe? Então, com certeza. E eu também, com esse projeto aqui do Salto Positivo, para eu poder Exato. gravar aqui, ter essa realização desse projeto, Exato. é porque minha equipe, inclusive um abraço para toda a minha equipe, isso aí. tá lá me ajudando pra caramba nos outros projetos. Exatamente. Muito legal. E aí, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso aqui, que se os atletas não tiverem esse cuidado, que é tudo que vocês fornecem dessa gestão patrimonial, fica muito fácil deles tomarem golpe, né? Porque surgem uns golpes, eu não vou citar nomes nem nada aqui. Infelizmente, isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. E assim, não é só atleta, né? Eu acho que o todo, né? Se você olhar também nesses golpes, nessas pirâmides, nesses investimentos errados, tem muitas pessoas físicas, tem médicos, tem tudo também, todas as outras pessoas envolvidas. Porque eu acho que, de novo, é o desconhecimento, né? Então, eu acho que você precisa estar sempre bem protegido, você tem que estar sempre com uma equipe profissional muito capacitada do seu lado, né? E você também tem que escolher profissionais bons, porque tem muitos escritórios também que se dizem fazer e não fazem. Então, eu acho que
Você tem que cuidar, tem que ter cuidado nessa questão. Então, por isso que eu falo para você, o Ronaldo, ele me ajuda muito nessa credibilidade, nessa chancela, né? Sim. Então, aqui dentro, quando o cliente vem, ele fala, é um lugar que eu nunca vou ser roubado. Né? Porque é o Ronaldo que está aqui, é do Ronaldo. Então, é um pouco isso, assim, que vem. Mas, óbvio, são pessoas aqui de muito longo prazo. Então, eu estou há mais de 20 anos fazendo o que eu faço. Sim. É sobre mim também, né? Com sobre certeza. os nossos funcionários que estão aqui também Sim. há mais de 10 anos, que cada um tem sua carreira. Então, cada um tem seu objetivo também de vida. Então, quando o cliente ele entra, ele também tem um pouco essa sensação de que as pessoas se tornam família, né? Porque você vai vivendo nas tomadas de decisão o tempo inteiro, né? Sim. Você está ali. Então, eu comprei meu primeiro imóvel e a gestora da Galácticos que me trouxe essa oportunidade. E aí você vai vendo que você vai participando de bons momentos ali também, né? É que, como você está mencionando, tem toda a credibilidade, sim, do Ronaldo, a autoridade, mas todos os clientes que vocês têm, que vocês cuidam dessa gestão, fazem toda essa gestão, vocês entregam resultado. Assim. Então, tem todo o seu know-how, tem todo o Tem trabalho toda a da equipe, equipe, entendeu? E tem a Envolvido. experiência também, né? Porque eu acho que é sobre experiência, sobre o que ele está entregando, o que a gente está entregando no dia a dia e como ele recebe aquilo, né? Então, a tecnologia também, você vê que o escritório está sempre se atualizando, a gente precisa se atualizar, né? Não dá pra gente estar parado no tempo. Então, assim, hoje em dia, a gente tem buscado muito isso. Como a gente consegue comunicar melhor, né? Como a gente... E isso é diferente. Então, se você leva um cliente numa instituição financeira daqui, você já reparou? Os termos são todos em inglês. É verdade. Tem uma questão de um afastamento até pela questão da comunicação. Uma falta de clareza. Fala difícil, né? Vamos falar sobre termos. Se você falar para um cliente, não é qualquer cliente que vai entender. Eu consigo te dar 5% do CDI. Não é. Peraí. Então você tem que aprender a como se comunicar para que aquele cliente não se sinta mal ali, porque ele fica eu não quero nessa reunião, Viviane, porque eu vou chegar lá e não vou entender nada. Sim. Então todos os clientes que ele chega no escritório, eles falam assim, não, eu amo vir aqui, porque eu consigo entender de fato o que é o CDI mais 5, o que é o CDI mais 2, o que é o CDI mais... O que é o CDI, né? Então, eu acho que a gente aprende um pouco isso, né? Como a gente se comunicar e de uma forma muito mais assertiva, muito mais positiva, né? Então, com certeza, porque essas pessoas, elas vieram do zero. É só facilitar. Só facilitar o processo, a comunicação, clareza, eles entenderem tudo isso, né? É o que eu te falo muito isso, sobre a informação. A informação está aberta, a informação está disponível. Então, assim, eu acho que isso é um dos nossos pilares aqui dentro. Sim. E você mencionou um pouco do começo do nosso papo aqui sobre isso, que essa geração de atletas que estão muito jovens, né, já ganhando muito bem já na categoria de base, por exemplo, artistas também começando muito novos suas carreiras, eles, por causa desse acesso à informação... Buscam muito mais. Eles buscam muito mais, né? Mais. Comparado aos jogadores de 2000... Sim, buscam muito mais. É mesmo? Sim, buscam muito mais. A consciência também, ela tá ali presente, né? Conseguem estar mais em reuniões. A gente obriga ali, a gente cria uma rotina pesada. É mesmo? Então a gente fala, olha, no máximo de 2 em 2 meses, mas eu não posso falhar de 2 em 2 meses a gente tá numa reunião. Porque aí você começa a conversar, você começa a entender qual é a demanda dele. Eu quero sair da locação, eu quero ir para uma aquisição, e é um bom momento. Aí você vai trabalhando ali. Se você fica muito tempo sem o contato, aí você perde essa essência, né? Ele toma uma decisão sozinha, sem amparo, e aí ele pode errar. E ele precisa criar esse hábito de toda tomada de decisão estar em consulta com vocês. Eu acho que seria um sonho se toda, mas assim... Imagina! Se todas elas, mas eu acho que, pelo menos as maiores, né? As decisões que envolvem muita parte financeira e que às vezes, né, você vê... eu desejo ter meu primeiro imóvel, mas às vezes o primeiro imóvel... Ele pode te jogar numa areia movediça e você ficar ali nele remando, tentando por muito tempo. Então, se não for bem gerido, né? Não tenho nada contra o primeiro imóvel. Mas se você não for bem planejado naquele momento certo, né? Então... O sonho pode virar um pesadelo ali. Exato. É verdade. E a gente vê muito isso, assim, muitos clientes que vêm com patrimônio imobilizado muito grande. Porque como ele tem o desconhecimento do investimento, ele tende a investir onde ele conhece. Sim. Que aí ele vê subir. Né? Ele vê a casa saindo, ele vê o condomínio, ele vê as coisas materializando. Então, só que como você gera liquidez com isso? E aí, não, também, de novo, nada contra o investimento imobiliário, mas eu acho que ele tem que ser dosado. Então, a ideia é que a gente tenha um pouco de cada investimento desse dentro do patrimônio, né? Justamente porque senão todo aquele investimento fica um pouco preso, né? E quando você precisa vender para um evento importante, você tem que ter um deságio, aí você perde, né? Aí perde, exato. Então, você tem que ter cuidado.
Muito legal esse trabalho que vocês fazem. Não, obrigada. Mas o mais interessante, Viane, é o respeito e o carinho que vocês têm por cada pessoa, de Sim. entender a vida, o que quer. Sim. São pessoas diferentes, São. com histórias diferentes, nasceram em regiões diferentes, em situações financeiras diferentes. Uns têm informação, outros não têm. E vocês se preocupam com isso. Imagina, isso é o nosso DNA. DNA, né? Exato. Tá enraizado, Sim, tá é na nosso cultura DNA. da empresa. Sim, Isso é muito legal. imagina. Assim, Viane, eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que você é bastante. É correria, Não, correria. mas isso aqui é um prazer pra gente. Eu imagino. Sempre pode chamar, eu vou amar estar aqui. Não, show demais. Eu quero Vamos fazer agradecer um muito próximo. a sua presença. E aí eu quero fazer uma última Vai, perguntinha. querido. Se o saldo está positivo. Nossa, super positivo. Graças a Deus. Super positivo. A gente tem que ser grato, né? Acho que a gente está numa fase muito importante ali, Aham. né? De muitas incertezas sobre política e tudo mais. Mas Sim. aí quando você olha para o que a gente está fazendo de forma muito conservadora, de forma muito presente, né? Amando o que faz, você vê crescimento. Então, acho que o saldo está bem positivo, graças a Deus. Com Que certeza. Assim mantenha. Quando se tem amor, o dinheiro vai vir como consequência. Exato. Você ama o que faz, né? Obrigada pela oportunidade, obrigada a você também, sucesso. Nós que agradecemos. Fiquei muito feliz de ter Coisa conversado com você, entender todos esses bastidores e tudo que a Galácticos Capital faz para atender todos esses atletas, artistas. Tenho certeza que eles estão sendo muito bem geridos ali Ai, que bom. por vocês. Obrigada. Então é isso, gente. Finalizamos mais um papo aqui. Como já é de costume, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no canal da Rede Ronaldo. E ó, o Instagram da Vivi vai estar aí na descrição e também o Instagram da Galácticos também vai estar tudo aí Obrigada. para que vocês possam seguir, para que vocês possam conhecer todo o trabalho que é executado. Forte abraço e tchau, tchau, gente.